Fala, torcedor do Remo, Nação Azulina. Hoje vamos trazer um conteúdo bem completo para vocês, cheio de informações quentes sobre o clube do Remo e tudo que envolve o Leão Azul nesta temporada e também já olhando para o próximo ano. A gente vai começar falando sobre a situação do treinador Guto Ferreira, que vem sendo um dos assuntos mais comentados entre os torcedores, e também sobre o Pedro Rocha, jogador que tem sido peça-chave no time e que desperta grande interesse no mercado. A dúvida que fica é: eles vão permanecer no Remo ou já podemos começar a imaginar outros cenários? As negociações têm avançado de formas diferentes e a gente vai detalhar tudo para vocês. Começando pelo Guto Ferreira, ainda não há uma definição concreta sobre a renovação do contrato. Segundo as informações mais recentes, algumas divergências em relação à multa rescisória e aos termos do novo acordo têm dificultado a finalização da negociação. Isso deixou a situação um pouco travada, e mesmo com toda a vontade de manter o treinador que conduziu o clube ao acesso em 2025, ainda não há um acordo fechado. Na verdade, o cenário atual mostra que o clube está analisando outras possibilidades, inclusive nomes de treinadores estrangeiros que poderiam assumir o comando da equipe. Entre os cotados recentemente, surgiu o nome do Thiago Nunes, técnico que se destacou por sua passagem no Atlético Paranaense e também por experiências na LDU, com destaque para aquela semifinal histórica contra o Palmeiras na Libertadores, quando a equipe equatoriana conseguiu uma virada impressionante. É um nome que agrada, mas ainda depende de confirmação, e outros técnicos brasileiros também estão na lista de observação do clube, mostrando que a diretoria está buscando uma alternativa que alinhe experiência e perfil tático para o ano de 2026. Enquanto a indefinição do comando técnico ainda movimenta os bastidores, o nome de Pedro Rocha segue em destaque e com boas notícias para o torcedor azulino. O jogador parece estar cada vez mais próximo de renovar seu vínculo com o Remo, com negociações avançadas entre o staff dele e a diretoria do clube. Alguns detalhes contratuais ainda estão sendo ajustados, como cláusulas que podem garantir aumentos salariais e prorrogação de contrato em caso de permanência, mas tudo indica que o acerto final está próximo. Uma das situações que facilita essa negociação é que outros clubes que demonstravam interesse, como São Paulo e Corinthians, enfrentam limitações devido ao transfer ban, impedindo contratações por enquanto. Isso deixa o caminho mais claro para que Pedro Rocha continue vestindo a camisa azulina, mantendo assim um dos grandes destaques do acesso de 2025 no elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Além das questões sobre jogadores e treinador, outro ponto de grande destaque que mexeu com a torcida recentemente foi a homenagem que a Câmara Municipal de Belém fará ao Clube do Remo. A cerimônia vai reconhecer atletas, comissão técnica e dirigentes que contribuíram para a conquista do acesso e a trajetória de destaque do time. Entre os atletas que serão homenageados estão Diego Hernandes, Jaderson, Marcelo Rangel, Nico Ferreira, Panagiotis, Pedro Rocha, Cantil, Reinaldo, Jorge e Janderson, nomes que ajudaram a escrever um capítulo importante na história recente do clube. Além deles, membros da imprensa local também receberão o título de cidadão de Belém, em reconhecimento à cobertura do clube durante toda a temporada. O técnico Guto Ferreira também será condecorado, assim como algumas autoridades do clube, como o presidente Antônio Carlos Teixeira e o executivo de futebol Marcos Braz, que receberão a medalha Brasão de Armas, a mais alta honraria do município. A sessão solene na Câmara dos Vereadores foi solicitada pelo vereador Rodrigo Moraes e promete ser um momento marcante, não só para os homenageados, mas para toda a torcida remista. Falando sobre o calendário para 2026, as novidades começam cedo. A Supercopa Grão-Pará, primeiro compromisso oficial do futebol paraense no ano, está marcada para o dia 17 de janeiro, com clássico entre o Clube do Remo, campeão estadual, e o Águia de Marabá, vencedor da Copa Grão-Pará. O jogo único será realizado no Mangueirão e promete já iniciar o ano com emoção, servindo como preparação para os desafios que virão, especialmente com o clube já mirando a Série A do Campeonato Brasileiro. Uma semana depois, no dia 24 de janeiro, está previsto o início do Campeonato Paraense, que terá seu calendário ajustado para permitir que os clubes possam disputar suas competições nacionais sem grandes conflitos. Já a Série A do Brasileirão tem início previsto para o dia 28 de janeiro, o que significa que teremos um período inicial em que estadual e nacional vão se cruzar,
exigindo bastante atenção e planejamento estratégico do clube do Remo para conseguir equilibrar elenco, logística e desempenho. Para completar, o calendário nacional traz outros destaques importantes. A Copinha, que inicia no dia 2 de janeiro, vai até 25 do mesmo mês, com participação do clube do Remo. Os estaduais terão datas base entre 11 de janeiro e 8 de março, e a Copa do Nordeste ocorrerá entre 25 de março e 7 de junho, coincidindo com a Copa Sul e Sudeste e também a Copa Verde. A Copa do Brasil tem início em 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro, garantindo uma temporada intensa e de muito movimento no futebol brasileiro. Já as séries A, B, C e D terão seus períodos específicos, com a Série A começando em 28 de janeiro e se estendendo até 2 de dezembro, enquanto a Série B vai de 21 de março a 28 de novembro. A Série C se inicia em 5 de abril e vai até 25 de outubro, e a Série D entre 5 de abril e 13 de setembro, com todos os torneios cuidadosamente planejados para organizar o calendário do futebol nacional de forma eficiente. Libertadores da América e Sul-Americana também seguem seus períodos definidos, garantindo que clubes brasileiros possam disputar competições continentais em paralelo com o calendário nacional. Enquanto essas datas e homenagens movimentam a torcida e a diretoria, o foco do clube do Remo segue sendo a montagem do elenco para a Série A. A definição do treinador se tornou prioridade absoluta, pois impacta diretamente nas estratégias de contratação e renovação de jogadores. O planejamento para 2026 já está em andamento, com a diretoria analisando cuidadosamente cada decisão, desde o comando técnico até a composição do elenco e a preparação para os desafios das competições regionais, nacionais e internacionais. O cenário ainda traz algumas indefinições, especialmente em relação a Guto Ferreira, que segue sem renovação confirmada, mas também indica que boas notícias podem surgir em breve, principalmente com a quase certeza da permanência de Pedro Rocha, jogador que se tornou referência no clube e símbolo da campanha de acesso. O que se percebe, ao olhar para toda essa movimentação, é que o clube do Remo entra em 2026 com ambição e organização. A diretoria tem mostrado atenção aos detalhes, equilibrando homenagens, planejamento de calendário, negociações de jogadores e definição do treinador. Para a torcida, o sentimento é de expectativa e otimismo, com a esperança de que todos esses movimentos se consolidem de forma positiva, garantindo não só a manutenção dos principais talentos do elenco, mas também a chegada de reforços estratégicos que possam fortalecer o clube e fazer do ano de 2026 um período ainda mais histórico para o Leão Azul. Seguimos agora com mais informações sobre o clube do Remo e tudo o que envolve a preparação para 2026, com foco total na montagem do elenco e nos desafios que o Leão Azul vai enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de consolidar o acesso, o clube entra em um momento decisivo, no qual cada decisão, seja sobre treinador, renovações ou contratações, vai impactar diretamente a temporada inteira. A indefinição em relação a Guto Ferreira segue sendo o principal ponto de atenção. A situação do treinador continua delicada, principalmente por causa das negociações que envolvem multa rescisória e ajustes de contrato que ainda não chegaram a um consenso. Há uma expectativa grande de que a diretoria consiga encontrar uma solução, mas por enquanto a negociação permanece travada, e os torcedores seguem na torcida para que o comandante que levou o Remo à Série A possa permanecer, trazendo estabilidade e continuidade ao trabalho iniciado. Enquanto isso, Pedro Rocha se mantém como destaque entre os jogadores. A negociação para sua permanência no clube do Remo está muito avançada, e todas as informações indicam que o acordo final depende apenas da assinatura do contrato e da formalização de algumas cláusulas específicas, como aumento salarial em caso de renovação automática. Esse tipo de cláusula é comum em negociações estratégicas, garantindo segurança tanto para o atleta quanto para o clube, especialmente diante do interesse que Pedro Rocha despertou em outros times do futebol brasileiro. Com a limitação que clubes como São Paulo e Corinthians enfrentam devido ao transfer ban, o caminho para a permanência de Pedro Rocha ficou ainda mais favorável, fortalecendo o elenco do Remo e mantendo a base de jogadores que fez história no acesso de 2025. Além do planejamento interno, a diretoria também já tem movimentações importantes em relação ao calendário de competições. O clube do Remo vai enfrentar a Supercopa Grão-Pará no dia 17 de janeiro, um evento que marca a abertura do calendário paraense de 2026.
O confronto será contra o Águia de Marabá, campeão da Copa Grão-Pará, em um jogo único no Mangueirão, e promete trazer intensidade e emoção para a torcida. Essa partida não é apenas simbólica, mas também serve como preparação prática para o início do Campeonato Paraense, marcado para 24 de janeiro, oferecendo ao técnico e à comissão técnica a oportunidade de observar ajustes táticos e avaliar o desempenho dos atletas em situações de competição real. O calendário nacional também já está definido, e o Clube do Remo precisa se preparar para a sobreposição de datas entre estaduais e competições nacionais. A Série A do Brasileirão terá início em 28 de janeiro, pouco depois do começo do Campeonato Paraense, exigindo que a equipe esteja pronta para enfrentar jogos com intensidade elevada e alta exigência física desde o início do ano. As competições regionais, como Copa do Nordeste, Copa Sul e Sudeste e Copa Verde, vão acontecer entre março e junho, e a Copa do Brasil será disputada de fevereiro a dezembro, garantindo um calendário longo e intenso, que vai testar a consistência e profundidade do elenco azulino. Além disso, competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana também impactam o planejamento, embora o foco principal do Remo seja consolidar sua presença na Série A e se manter competitivo diante de adversários de alto nível. Outro ponto importante do planejamento do clube envolve a definição da comissão técnica e das funções estratégicas dentro da equipe. O clube precisa de um treinador que consiga alinhar experiência, conhecimento tático e capacidade de motivar jogadores em todas as frentes de competição. A indefinição em torno de Guto Ferreira deixa a diretoria em alerta, e nomes como Thiago Nunes e até a possibilidade de um treinador estrangeiro têm sido avaliados com cuidado. Essa escolha vai determinar a forma de atuação do time em campo, o modelo de jogo, a intensidade dos treinamentos e a gestão do elenco durante toda a temporada. O Remo busca alguém que consiga manter a base de jogadores vencedora e, ao mesmo tempo, agregar reforços estratégicos que elevem a qualidade técnica da equipe. Falando em reforços, a expectativa da torcida é grande para conhecer novos nomes que vão vestir a camisa azulina em 2026. A diretoria tem buscado opções que possam agregar não apenas habilidade técnica, mas também experiência em competições de alto nível, com foco em garantir equilíbrio entre juventude e maturidade. Além disso, o clube precisa considerar a logística de viagens e o calendário apertado, uma vez que jogos importantes vão se acumular ao longo da temporada. O planejamento envolve observação detalhada de atletas, conversas com seus representantes, análise de contratos e avaliação de perfil comportamental para que a adaptação ao clube seja rápida e eficiente. A homenagem da Câmara Municipal de Belém também é um marco importante, pois além de reconhecer atletas e dirigentes, reforça o valor do Clube do Remo dentro da comunidade local. A cerimônia vai destacar nomes que contribuíram significativamente para o sucesso recente do clube, como Diego Hernandes, Jaderson, Marcelo Rangel, Nico Ferreira, Panagiotis, Pedro Rocha, Cantil, Reinaldo, Jorge e Janderson. A presença do técnico Guto Ferreira, do presidente Antônio Carlos Teixeira e do executivo de futebol Marcos Braz, que receberão a medalha Brasão de Armas, representa o reconhecimento público do esforço e da dedicação de todos os envolvidos. Esse tipo de valorização fortalece o vínculo entre clube, torcida e cidade, criando um ambiente ainda mais motivador para os desafios que virão. Com relação ao desempenho do elenco, a prioridade para 2026 é manter a competitividade e garantir resultados consistentes, especialmente na Série A. O planejamento envolve preparação física adequada, treinamento tático intenso e atenção especial às condições de cada jogador, evitando lesões e mantendo o time em sua melhor forma durante toda a temporada. A diretoria também acompanha atentamente o mercado, analisando oportunidades de contratação que possam fortalecer setores específicos, como defesa, meio-campo ou ataque, dependendo das necessidades do elenco e do modelo de jogo adotado pelo treinador. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Baenão parece prestes a respirar um novo ritmo. Os corredores do estádio não param de murmurar sobre a possível chegada de Tietê ao Remo, e a expectativa entre os torcedores é contagiante.
Com histórico de eficiência no meio-campo e conhecida capacidade de comando de transição, o jogador que vem do Vasco da Gama estaria prestes a dar uma verdadeira guinada no estilo de jogo azulino. Quem circula pelos bastidores garante que a diretoria vê nele não apenas um reforço técnico, mas um pulmão de elite capaz de conduzir o time de forma estratégica entre defesa e ataque. Danilo das Neves Pinheiro, mais conhecido como Tietê, não é estranho à pressão de grandes jogos. Seu porte físico e leitura de jogo chamam atenção, e especialistas comentam que a sua chegada poderia significar mais do que um simples reforço, uma mudança de postura em campo. Rumores indicam que ele seria a peça central na nova filosofia que a comissão técnica pretende implementar, comandando a transição com liberdade para se movimentar e organizar jogadas. Entre os torcedores, o burburinho não para. Nas redes sociais, comentários e especulações apontam para uma espécie de coração do meio-campo chegando ao Baianão, capaz de conectar linhas e ditar o ritmo da partida. Analistas de futebol dizem que Tite tem a capacidade de equilibrar a equipe, proteger a defesa e ainda criar oportunidades de ataque com visão de jogo rara. Alguns chegam a afirmar que, se o negócio se concretizar, o Remo poderá ganhar não apenas força, mas também inteligência tática no setor mais vital do time. Apesar de nenhuma confirmação oficial, a movimentação nos bastidores sugere que as negociações avançam. Executivos e agentes próximos ao jogador teriam se reunido com membros da diretoria do Remo, e a expectativa é de que em breve o torcedor possa finalmente ver o meio-campista em ação no Baianão. O clima de mistério e expectativa cresce, e há quem já imagine combinações de jogadas e momentos decisivos que poderiam ser transformadores para o time. O que se comenta é que Tite não chega apenas para ocupar espaço, mas para ser protagonista. Com experiência acumulada em clubes de grande porte, ele poderia imprimir disciplina e intensidade a um meio-campo que precisa se reinventar. A torcida vibra só de imaginar passes precisos, arrancadas estratégicas e aquele tipo de leitura de jogo que faz toda a diferença em momentos cruciais. A bola ainda não rolou, mas o rumor já domina os corredores do Baianão e promete movimentar muito mais do que apenas a imprensa esportiva. É um verdadeiro sopro de expectativa para todos os remistas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.